Como o futebol se tornou um verdadeiro show pirotécnico, como um torcedor nu invadiu o campo durante um jogo da Europa League, como Cristiano Ronaldo e Messi enfrentaram situações complicadas causadas por fãs, como um torcedor se amarrou na trave de um gol, e até como alguns quase prejudicaram a visão de Salah. Sim, os fãs frequentemente perdem o controle e fazem coisas inimagináveis. Hoje falaremos sobre as ações mais loucas e estranhas dos fãs que você olha e pensa: essas pessoas realmente são loucas. Comecemos a falar sobre os torcedores ingleses que levaram a loucura a outro nível. Na final da Conference League entre o West Ham e a Fiorentina, algo lamentável aconteceu. Aos 33 minutos, o capitão da Fiorentina, Cristiano Biraghi, foi cobrar um escanteio quando torcedores do West Ham começaram a atirar copos nele. Pelo menos 5 copos voaram em sua direção e um acertou sua cabeça. Biraghi reagiu com classe aplaudindo sarcasticamente os torcedores, mesmo com a cabeça ferida. Ele precisou de atendimento médico, mas conseguiu voltar ao jogo com um curativo. Como punição, o West Ham foi proibido de vender ingressos para os 2 próximos jogos fora de casa em competições europeias. Agora vamos direto ao caso do torcedor que invadiu o campo pelado. No jogo de quartas de final da Liga Europa entre Granada e Manchester United, algo inusitado aconteceu. O jogo tinha acabado de começar, e já aos 5 minutos um torcedor completamente nu apareceu no gramado. O curioso é que as arquibancadas estavam fechadas para o público. O homem barbudo correu pelo campo enquanto os jogadores tentavam ignorá-lo e manter o foco no jogo. Os diretores de transmissão, seguindo recomendações da FIFA, também ignoraram o episódio, mas graças a fotos sabemos que ele foi retirado do estádio pela polícia e levado à delegacia. Mais tarde, descobriu-se que ele era um budista que conseguiu entrar no estádio às 7 da manhã, 14 horas antes do início do jogo, escondendo-se sob uma lona para evitar ser detectado pelos seguranças. O que ele vestiu durante esse tempo sob a lona, porém, permanece um mistério. Outro episódio marcante aconteceu em setembro de 2022, quando a Argentina jogou contra a Jamaica nos Estados Unidos. Lionel Messi, então jogador do PSG, atraiu a atenção de todos. Enquanto alguns fãs admiravam o craque das arquibancadas, outros decidiram ir além. Já no começo do jogo, o primeiro torcedor invadiu o campo. Ele quase chegou perto de Lionel Messi, mas foi derrubado pelos seguranças no último momento e imediatamente retirado do estádio. No meio do primeiro tempo, o segundo invasor apareceu. Esse conseguiu alcançar Messi e até pediu um autógrafo nas costas. Messi assinou rapidamente antes de o fã ser capturado pela equipe de segurança, mas não parou por aí. Poucos minutos depois, um terceiro torcedor correu em direção ao craque argentino. No entanto, como Messi estava no ataque contra a defesa da Jamaica, eles não se cruzaram, e o invasor também foi detido pelos seguranças. 3 invasores em apenas meia hora. Até os jogadores jamaicanos brincaram da situação. Lionel Messi, por sua vez, continuou focado e conduziu sua equipe a uma vitória por 3-0, marcando 2 gols em 3 minutos, aos 86 e 89 minutos. Enquanto Messi lidou tranquilamente com a situação, Cristiano Ronaldo ficou irritado com a loucura dos fãs. Em dezembro de 2019, durante um jogo entre Juventus e Bayer Leverkusen, um torcedor visivelmente embriagado invadiu o campo nos primeiros minutos e correu em direção ao português. Ronaldo, no entanto, evitou qualquer contato e correu na direção oposta. Os seguranças rapidamente contiveram o invasor. Ronaldo jogou o restante da partida sem ser incomodado, marcando um gol na vitória da Juventus por 2-0. Mas após o apito final, enquanto os jogadores cumprimentavam uns aos outros, outro torcedor surgiu do nada com um celular. Ele agarrou Cristiano pelo pescoço, tentando forçá-lo a tirar uma selfie. Irritado, Ronaldo teve que usar força física para se livrar do invasor. Quando o fã foi levado, Ronaldo permaneceu por algum tempo segurando o pescoço e, claramente aborrecido, fez um gesto indicando que o torcedor era louco, colocando o dedo indicador na têmpora. Até o craque Gianluigi Buffon precisou acalmar o companheiro de equipe, e é compreensível que Ronaldo tenha se irritado, já que uma coisa é isso acontecer em partidas amistosas, onde o clima é descontraído. Agora outra é isso acontecer em competições como a Liga dos Campeões, onde o foco no resultado é total. Já Enzo Fernandes, durante a final da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Chelsea, viveu um momento frustrante. A partida foi extremamente emocionante, com várias chances desperdiçadas e atuações brilhantes de ambos os lados. Porém, o Liverpool saiu vitorioso. Aos 118 minutos da prorrogação, Virgil van Dijk conseguiu superar todos e cabeceou a bola para o fundo das redes do Chelsea. O Liverpool ganhou o título e os jogadores do Chelsea tristes choraram no gramado. Depois de tudo isso, os jogadores dos Blues foram para as arquibancadas para receber suas medalhas de prata e um torcedor do Liverpool provocou Enzo Fernandes. Ele gritou: "Enzo, você é um perdedor, garoto!" e começou a rir histericamente.
Bem, você deve concordar que isso é muito desagradável de se escutar depois de perder assim. Enzo até pareceu inclinar o corpo em direção ao torcedor por um momento, mas logo percebeu que uma reação só pioraria a situação. Enquanto isso, o torcedor continuava rindo de forma histérica no estilo do Coringa. Já na França, a situação fugiu completamente do controle, pois os torcedores conseguiram interromper uma partida. No 14º turno do campeonato francês, Marseille e Lyon se enfrentaram, e logo nos primeiros minutos os problemas começaram. Quando o jogador do Marseille, Dimitri Payet, se aproximou para cobrar um escanteio, os torcedores do Lyon começaram a jogar diversos objetos contra ele. Uma garrafa acabou atingindo o ouvido de Payet, e mesmo vendo pela tela é possível perceber o quão doloroso foi o impacto. Ele imediatamente caiu no gramado, visivelmente com muita dor. A situação se agravou rapidamente. Payet precisou de atendimento médico enquanto os jogadores do Lyon tentavam acalmar seus próprios torcedores. No entanto, já era tarde demais. O árbitro da partida, Rudy Bouquet, retirou os jogadores de campo, embora os atletas do Marseille já tivessem decidido que não queriam continuar jogando. Durante 1 hora, as equipes permaneceram no vestiário, enquanto o locutor do estádio tentava apelar para a calma dos torcedores, avisando que se algo semelhante acontecesse novamente, a partida seria encerrada definitivamente. Mas não foi necessário. O árbitro sugeriu que o jogo fosse retomado e os jogadores do Lyon aceitaram voltando para um novo aquecimento. No entanto, os jogadores do Marseille recusaram-se a retornar ao campo. Assim, a decisão foi cancelar a partida e remarcá-la para outra data. Esse incidente aconteceu em novembro de 2021 e a partida só foi disputada em fevereiro de 2022, 3 meses após o ocorrido. Já os torcedores do Galatasaray conseguiram causar uma briga entre os jogadores das duas equipes no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. O Barcelona foi até o estádio do clube turco. A partida em si estava bastante tranquila, mas os torcedores decidiram animar as coisas. Quando Jordi Alba foi cobrar um arremesso lateral, objetos começaram a ser arremessados em sua direção, incluindo copos plásticos, um dos quais acertou a perna do espanhol. Ele então se recusou a dar prosseguimento à cobrança até que o árbitro advertisse os torcedores. Em seguida, Alba jogou a bola na direção das arquibancadas de onde vinham os objetos. Em vez de acalmar os torcedores, um defensor do Galatasaray, Berkan Kutlu, correu em direção a Alba e de maneira bastante agressiva confrontou o espanhol. Isso levou a uma confusão entre os jogadores de ambas as equipes, mas felizmente nada muito sério aconteceu. Após alguns empurrões e discussões, a situação foi controlada. Agora vamos ao derby londrino, onde outro episódio bizarro ocorreu. Em janeiro de 2023, o Arsenal visitou o Tottenham. Os Gunners derrotaram os vizinhos sem dificuldades, vencendo por 2-0, mas as tensões aumentaram após o apito final. O goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, beijou o escudo do clube na frente dos torcedores dos Spurs. Isso foi notado não apenas pelos fãs, mas também pelo jogador do Tottenham, Richarlison. O brasileiro começou a gritar com Ramsdale, apontando o dedo para ele, insinuando que não deveria provocar os torcedores. Aaron manteve a calma e não respondeu. Depois ele se aproximou das arquibancadas para pegar uma garrafa de água que estava perto dos painéis de publicidade. Ele se abaixou, pegou a garrafa e então apareceu o verdadeiro idiota. Apenas olhe para o que esse desajustado fã fez. O torcedor foi empurrado de volta para as arquibancadas e no campo começou uma confusão que envolveu jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do estádio. Felizmente, Mikel Arteta retirou seus jogadores do gramado. Após a partida, o Tottenham se desculpou pelo comportamento de seu torcedor e prometeu uma punição severa. Eles não estavam mentindo. Um mês depois, Joseph Watts, que é o nome do torcedor, foi proibido de comparecer a qualquer evento esportivo por 4 anos e condenado a 150 horas de trabalho comunitário gratuito. Agora seguimos para a partida de classificação para a Copa do Mundo de 2022 entre Senegal e Egito, em que a vítima foi Mohamed Salah. O primeiro jogo terminou com vitória dos egípcios por 1-0, graças a um gol aos 4 minutos. Porém, no jogo de volta foi o oposto. Senegal marcou aos 7 minutos e até o final da prorrogação nenhuma das equipes conseguiu outro gol. A decisão foi para os pênaltis, onde se definiria o classificado para o Mundial. Como era de se esperar, a partida foi no Senegal, com a torcida local preenchendo o estádio. Durante a disputa de pênaltis, esse fator desempenhou um papel crucial. Antes mesmo do início da disputa, já era possível ver os torcedores senegaleses apontando lasers verdes para os rostos dos jogadores egípcios. Durante os pênaltis, a situação se tornou caótica.
A cada cobrança de Senegal, os lasers eram direcionados ao rosto do goleiro do Egito. Havia tantos feixes de luz que o cenário era quase surreal. Quando foi a vez de Salah cobrar seu pênalti, os torcedores senegaleses intensificaram ainda mais o uso dos lasers. O rosto de Salah estava completamente coberto por luzes verdes, a ponto de parecer que ele estava se transformando no Hulk. Lasers não são novidade no futebol. Jogadores como Neymar e Akinfeev também já foram vítimas. Mas o que aconteceu com Salah foi sem precedentes. Salah correu para a bola e deu um chute terrível, mandando-a muito acima do gol, algo raro para ele. É provável que isso tenha sido causado pela desorientação provocada pelos feixes de luz. A disputa continuou com o goleiro egípcio sofrendo com os lasers, assim como os demais cobradores. No final, foi Sadio Mané quem deu o golpe final. Com um chute potente no centro do gol, ele garantiu a vaga do Senegal na Copa do Mundo de 2022. O Egito, liderado por Salah, ficou de fora do Mundial no Catar. Após o jogo, houve uma avalanche de críticas e debates sobre o ocorrido. Muitos acusaram a FIFA de negligência, apontando que, embora os lasers sejam oficialmente proibidos em partidas, a entidade não toma medidas eficazes para combater o problema. O caso foi comparado ao das vuvuzelas que dominaram a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Só que depois elas foram completamente banidas, e ao contrário das vuvuzelas, os lasers continuam aparecendo nos jogos. O Egito chegou a pedir a repetição da partida, mas teve seu pedido negado. Curiosamente, um ano depois, o Senegal foi multado por diversos motivos, mas nenhum relacionado ao uso dos lasers. É importante lembrar que esses dispositivos não apenas desorientam os jogadores, mas também podem ser perigosos. Apesar de a maioria dos lasers verdes não ser forte o suficiente para causar danos permanentes à visão, alguns modelos baratos podem causar lesões graves se apontados diretamente para os olhos. Seguimos agora para um torcedor que tentou beijar Cristiano Ronaldo. A cena ocorreu durante uma partida entre Holanda e Portugal, marcada por acontecimentos inusitados. Aos 62 minutos do jogo, um torcedor com um celular na mão invadiu o campo, correu até Cristiano e tentou beijá-lo. Cristiano virou levemente o rosto e o beijo parece ter acertado sua bochecha. Mas isso não foi tudo. Enquanto o homem gravava um vídeo, outro torcedor entrou em campo, abraçou Ronaldo e trocou algumas palavras com ele. E ainda não acabou. Enquanto os seguranças lidavam com esses invasores, um terceiro torcedor conseguiu chegar até Ronaldo antes de ser interceptado. O primeiro torcedor foi identificado como Samir Alik, um famoso comediante bósnio conhecido por fazer paródias e sátiras de celebridades em seus vídeos. O segundo homem era um colega de Samir que participou da cena. Como é difícil ser uma estrela do futebol. Os torcedores simplesmente não deixam os jogadores em paz. 3 minutos depois, Ronaldo foi substituído, provavelmente para evitar que a situação se repetisse. Vamos para outro episódio incrível em que tudo chegou ao ponto de um jogador abandonar o campo por causa de seus próprios torcedores. Isso aconteceu na Liga Gaúcha durante uma partida entre duas equipes brasileiras, Internacional e Ipiranga. Ao final do primeiro tempo, ambas as equipes já haviam perdido um jogador, ficando com 10 em campo. No entanto, o clímax das emoções ocorreu cerca de meia hora antes do apito final, quando o zagueiro do Internacional Fabrício deixou seus companheiros com apenas 9 jogadores. Tudo começou com críticas severas e descaradas vindas das arquibancadas por parte dos torcedores locais que não pouparam palavras contra sua atuação. As provocações foram tão intensas que Fabrício perdeu o controle emocional. Em resposta às ofensas, ele mostrou os 2 dedos do meio para os torcedores, um gesto claramente antidesportivo. O árbitro não hesitou e imediatamente mostrou o cartão vermelho direto ao jogador. Mas o incidente não terminou aí. Enquanto os companheiros de equipe tentavam acalmar os exaltados torcedores e restaurar a ordem no campo, Fabrício, tomado por uma tempestade de emoções, começou a tirar sua camisa de maneira teatral. Um dos seus colegas tentou desesperadamente detê-lo e evitar que a situação piorasse, mas Fabrício permaneceu inflexível. Com raiva e frustração, ele arremessou sua camisa no gramado, adicionando ainda mais drama à situação já tensa. Após a partida, o jogador foi afastado do time principal e algum tempo depois teve seu contrato rescindido pelo clube. Além disso, os torcedores encontraram uma forma peculiar de vingança. Alteraram a foto de Fábio na Wikipédia, substituindo-a pela imagem de um burro. Agora vamos ao caso de um torcedor que se acorrentou à trave. Esse episódio peculiar aconteceu em março de 2022 em um jogo entre Everton e Newcastle. Um homem entrou no campo, prendeu-se à trave usando um cadeado em volta do pescoço e vestia uma camisa laranja com os dizeres Just Stop Oil, algo como parem com o petróleo. Os seguranças levaram um tempo considerável tentando remover o cadeado até que precisaram usar ferramentas. Após 7 minutos, conseguiram libertar o ativista e o jogo foi retomado. Outro episódio curioso ocorreu antes da final da Copa do Mundo de 2010. Um torcedor invadiu o campo e correu em direção à taça que estava exposta no centro do gramado. Ele tentou colocar um gorro sobre o troféu, mas foi interceptado pelo segurança no último instante,
antes que conseguisse completar seu plano. Depois, 7 seguranças escoltaram o torcedor pelo túnel, passando pelos jogadores que aguardavam para entrar em campo. A Taça da Copa do Mundo é o troféu mais valioso de todos os esportes. Feito de ouro maciço, pesa cerca de 6 quilos e tem um valor estimado em R$1 milhão. Assim é compreensível a reação rápida dos seguranças. O torcedor explicou que tudo não passou de uma brincadeira. Algo realmente selvagem aconteceu na última rodada da Bundesliga durante o confronto entre Hamburgo e Borussia Mönchengladbach. Naquele dia mesmo, com a vitória, o Hamburgo foi rebaixado pela primeira vez em sua história devido ao resultado de uma partida paralela. No início, a atmosfera era apenas de tristeza entre os jogadores e torcedores. No entanto, minutos depois, o principal setor de fãs começou a lançar sinalizadores no campo, transformando o final do jogo em um espetáculo de pirotecnia. Imediatamente, mais de 100 policiais e seguranças entraram em campo. As forças policiais formaram uma verdadeira barreira enquanto o árbitro principal, Felix Brich, tentava explicar a situação aos oficiais. Policiais com cães e montados a cavalo também foram acionados. Após algum tempo, os torcedores se acalmaram e os jogadores do Hamburgo agradeceram aos fãs mais pacíficos pelo apoio apesar da terrível temporada. Não é raro ver torcedores demonstrando desrespeito aos adversários, arremessando garrafas e copos no campo, mas e outros objetos? Em 2014, durante um jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid, um torcedor conseguiu atingir Cristiano Ronaldo com um isqueiro. Naquele momento, Ronaldo conversava com Sérgio Ramos, mas de repente levou a mão à cabeça e caiu no gramado. O incidente não foi exibido pela transmissão de TV, pois os jogadores já se dirigiam aos vestiários. Curiosamente, o clube anfitrião recebeu apenas uma multa de 600 euros. No entanto, o objeto mais incomum já lançado por torcedores em um campo de futebol foi uma cabeça de porco. Em 23 de novembro de 2002, o meio-campista português do Real Madrid, Luís Figo, jogou pela primeira vez no estádio Camp Nou contra seu antigo clube, o Barcelona. Naquele dia, os torcedores catalães lançaram de tudo em direção ao jogador: isqueiros, garrafas, copos e até bolas de golfe. Mas o destaque ficou para a cabeça de porco. O árbitro foi obrigado a interromper a partida, retirando as equipes do campo. O jogo só foi retomado 15 minutos depois. Os torcedores do Barcelona simplesmente não conseguiam perdoar Figo por sua transferência para o maior rival. O lendário atacante búlgaro Hristo Stoichkov comentou sobre o episódio: "Se você é um porco, não deveria se surpreender quando cabeças de porco são jogadas em você." O gol de Takumi Minamino nas redes do Liverpool causou êxtase não apenas nos espectadores, mas também no treinador Jürgen Klopp. O gol foi realmente espetacular, como confirma a reação de Jürgen. Parece que foi nesse momento que ele teve a ideia de assinar com o jogador japonês para o Liverpool. França e Suíça jogaram uma partida louca nas oitavas de final da Euro 2020. No minuto 75, a equipe francesa conseguiu fazer um placar confortável de 3-1, mas 6 minutos depois, os suíços marcaram um gol crucial, reduzindo a diferença para um gol. No minuto 84, com o placar de 3-2 a favor dos franceses, os suíços aparentemente marcaram um gol empatando o placar. No entanto, alguns segundos depois, o árbitro anulou o gol devido a impedimento. Foi então que os geniais operadores capturaram um dos torcedores da seleção suíça. O fã experimentou uma sensação incrível de sofrimento, quase chorando por causa do que aconteceu. E dificilmente, olhando para esse sujeito inofensivo, você pode acreditar nas emoções que ele demonstrará em 1 minuto. No minuto 91, os suíços marcaram o terceiro gol contra os franceses, levando o jogo para o tempo extra, e os operadores mais uma vez capturaram com suas câmeras o torcedor, que se transformou completamente. O homem, agora sem camisa, sem conter as emoções, comemorou loucamente o gol de sua equipe. Quanto ao que aconteceu com ele após a vitória da Suíça nos pênaltis, a história não revela, já que os operadores não mostraram mais esse colorido torcedor, que na manhã seguinte havia acordado uma estrela. If I had bought you flowers, I'd stay with them. No jogo das quartas de final da Copa América entre Uruguai e Peru, Cavani aparentemente conseguiu abrir o placar, marcando um gol crucial para a equipe. Edinson já estava comemorando intensamente, deslizando de joelhos pelo campo, mas então, de repente, olhou para o árbitro e ficou confuso. O juiz havia assinalado posição irregular de Cavani, resultando na anulação do gol. Olhe para o olhar perdido e impotente de Cavani, ele já estava celebrando a vaga na semifinal da Copa. Havia esperança de que o VAR corrigisse o erro do bandeirinha. No entanto, o árbitro tomou a decisão correta, e o desapontado uruguaio apenas baixou os olhos diante dessa absurda reviravolta.
I can't turn down the noise, tell all the worries. Na primeira partida das semifinais da Champions League entre Barcelona e Liverpool, os jogadores do time catalão conseguiram marcar 3 gols sem resposta contra os Reds. Nos últimos segundos do jogo, o Barcelona teve a oportunidade de marcar o 4º gol, onde os jogadores do Barcelona partiram para um contra-ataque com Dembélé, passando a bola para Messi e Lionel, a devolvendo ao francês. Ousmane deveria marcar, já que estava praticamente na marca do pênalti. No entanto, com um chute desajeitado, ele apenas desviou a bola para fora. Então Messi, impotente e irritado, se deitou no gramado, pois simplesmente não conseguia acreditar no que havia acontecido. Mas provavelmente depois, Messi se acalmou e então levantou com a ajuda do francês. Todos se lembram do que aconteceu no jogo de volta, mas o que poderia ter sido se Ousmane tivesse marcado o 4º gol? Em um jogo do terceiro turno do campeonato italiano, a Roma venceu o Sassuolo em casa por 2-1, e o gol decisivo foi marcado por Stefan El Shaarawy. Nos acréscimos do segundo tempo, o italiano encerrou o jogo com um belo chute e correu para comemorar o gol com os torcedores. O treinador da Roma, José Mourinho, não ficou para trás e correu para comemorar a vitória com seus jogadores. A reação de José foi bastante engraçada, já que não é tão comum ver treinadores correndo para celebrar gols com suas próprias torcidas. No entanto, Klopp, o treinador do Liverpool, pode competir com Mourinho em celebrações de gols. No jogo contra o Norwich, no minuto 95, o placar estava empatado em 4-4 e nos últimos segundos do jogo, Adam Lallana marcou o 5º gol contra os Canários. Então, o inglês correu para compartilhar sua alegria com Klopp. Foram emoções loucas, mas o momento mais engraçado da celebração foi o soco do atacante do Liverpool, Christian Benteke, nos óculos de Klopp. O belga quebrou os óculos de Klopp com apenas um toque, mas felizmente era o minuto 95 e provavelmente ele não precisaria deles para o resto do jogo. Tempos depois, em uma entrevista, Klopp falou sobre o incidente em Norwich e disse: "Foi o Christian quem quebrou meus óculos. A mensagem é: não quebrem meus óculos ou vocês serão vendidos." Afinal, Benteke realmente foi vendido na janela de transferência seguinte, embora provavelmente isso estivesse relacionado ao seu desempenho. Mas é aquilo, é melhor não quebrar os óculos do seu treinador. No jogo do Barcelona contra o Betis, Lionel Messi e Luis Suárez estavam fora devido a lesões observando o jogo das arquibancadas. Os jogadores de azul e grená trouxeram seus filhos que conseguiram entreter a plateia. Em um momento, o Barcelona sofreu um gol e o filho mais novo de Lionel, Matteo Messi, decidiu comemorar o gol marcado contra o Barça. Olhe para a reação de Messi e Suárez a essa travessura do filho de Lionel. Curiosamente, Matteo já havia protagonizado episódios semelhantes antes. Circulava ativamente na internet a informação de que o filho de Messi torce pelo Real Madrid. E em outro jogo do Barcelona contra o Liverpool na Liga dos Campeões, Matteo vestiu a camisa do clube de Merseyside. Essas crianças de estrelas do futebol nem sempre são leais às equipes de seus pais. Bem, esse caso é um dos momentos mais grandiosos na história do futebol. No centro do espetáculo, o pico de Ronaldinho, que está prestes a receber sua primeira bola de ouro. Durante 1h30, o brasileiro divertiu o mundo e torturou o jovem Sérgio Ramos. Após o primeiro gol esplêndido, os torcedores do Real Madrid começaram a vaiar seus próprios jogadores. Mas 20 minutos depois, Ronaldinho marcou outro gol igualmente magnífico. O brasileiro brincou com Sérgio, e então os torcedores do Real Madrid reconheceram que ele era um verdadeiro gênio. Foi uma verdadeira ovação para o mágico. O que pode ser melhor do que o apoio dos companheiros de equipe? Melhor descobrir com Isco e Marcelo. O atacante dominicano do Real Madrid, Mariano Dias, ao tentar chutar a bola, não conseguiu acertar a bola e caiu no gramado, o que divertiu muito os companheiros de equipe. Marcelo e Isco acharam isso muito engraçado e ambos começaram a rir. No entanto, o brasileiro apoiou seu parceiro azarado. E mesmo depois disso, ele continuou conversando e rindo com Isco. A reação de José Mourinho é sempre divertida independentemente do que aconteça. Recentemente, em um vídeo, foi contado como o treinador português reagiu a uma confusão entre Ronaldo e Higuaín. E quando no jogo contra o Watford, o defensor do Manchester United, Ashley Young, marcou um gol incrível de falta contra os oponentes. Mourinho ficou chocado. Apenas olhe para a reação de Mourinho. Uma vez, quando era treinador da Inter de Milão, seu protegido Zlatan Ibrahimovic entrou muito duro em um adversário, fazendo-o voar para fora do campo. Naturalmente, a reação de José não demorou a aparecer, e ele, mal conseguindo conter o riso, imitou com a mão a trajetória do defensor. E o que você diria sobre a reação dele após o pênalti não convertido pelo jogador do Manchester City? Mourinho sentou-se em seu lugar e depois correu junto com seu assistente para o quarto árbitro, exigindo o segundo cartão amarelo para Raheem Sterling, depois do pênalti defendido por Lloris. É engraçado como Mourinho e seu assistente agiram de maneira tão sincronizada. Mike Dean tem servido jogos da Premier League por 20 anos. Ao longo de sua longa carreira, ele viu muita coisa e dificilmente algo pode surpreendê-lo. Quando ocorreu um conflito entre Memphis Depay e Kyle Walker no confronto entre o Manchester United
e o Tottenham. O árbitro simplesmente ficou de lado e esperou que as partes resolvessem o conflito. O confronto já tinha se transformado em uma briga em massa, mas Mike ainda estava lá, esperando e aguardando o fim disso para finalmente punir os provocadores. A presidente da Croácia assistia ao jogo da Copa do Mundo contra a Rússia na tribuna VIP, junto com o primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev e o presidente da FIFA Gianni Infantino. No minuto 101 após o gol, a croata de 50 anos levantou-se do seu lugar e começou a dançar diante dos funcionários russos. Medvedev não aguentou tanta alegria e desviou o olhar. Qualquer goleiro ficaria feliz em defender um chute de Cristiano Ronaldo, embora muitos goleiros enfrentando um craque o façam e não apenas uma vez por temporada. Mas às vezes a um goleiro é dada a honra de jogar contra um dos maiores jogadores de futebol da atualidade apenas uma vez na vida. Isso aconteceu na Copa do Mundo de 2014, quando Portugal enfrentou Gana. Em um dos lances, Cristiano, de alguns metros, tentou um cabeceio e o goleiro da seleção de Gana conseguiu defender o cabeceio do português. Mas depois não conseguiu conter a emoção do ocorrido. Embora no final Cristiano tenha marcado o gol da vitória contra Gana, esse goleiro definitivamente lembraria disso para sempre. Todos se lembram da final da Liga dos Campeões de 2009, quando o invencível Barcelona de Guardiola enfrentou os Diabos Vermelhos liderados por Alex Ferguson. Naquela época, Lionel Messi, com 1,69 m de altura, com um salto incrível, conseguiu marcar com o passe de chave. A reação de Puyol ao gol de Messi descreve completamente os sentimentos de todos os torcedores. Carles estava claramente surpreso com a capacidade do argentino de se levantar do gramado a essa distância e não dar chances para a defesa. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!